Olá, aqui é o Carlos do primeiro ano e hoje vamos apresentar um vídeo documentário sobre o livro O Morro dos Ventos Uivantes. Vou começar falando um pouco sobre o impacto do livro na literatura e na cultura, que se deu por diversas razões, como a narrativa inovadora, que a Emily Brontë introduziu uma narrativa complexa e não linear, com várias vozes narrativas e uma estrutura de histórias dentro de histórias. Isso tornou a obra inovadora para sua época e influenciou futuros escritores a explorar estruturas narrativas não convencionais. Personagens complexos. Os personagens de O Morro dos Ventos Uivantes são profundamente complexos e muitas vezes moralmente ambíguos. O protagonista anti-herói é particularmente memorável por sua natureza sombria e apaixonada. Esses personagens complexos influenciaram a criação de personagens igualmente complexos em muitos romances subsequentes. Temas profundos. O romance aborda temas como paixão, vingança, amor não correspondido e destrutividade do ódio. Esses temas profundos e sombrios refletem com os leitores e continuam sendo discutidos e explorados na literatura até hoje. Estilo literário único. Emily Brontë tinha um estilo literário único que combinava elementos góticos, realismo social e romantismo. Esse estilo influenciou outros escritores e ajudou a moldar a literatura no século XIX. Representação do ambiente natural. A paisagem selvagem e desolada dos montes de Yorkshire desempenha um papel fundamental na história e na atmosfera do romance. A maneira como o ambiente natural é retratado e usado como uma das extensões das emoções dos personagens influenciou a literatura que explora a relação entre a natureza e a psicologia humana. Popularidade contínua. O Morro dos Ventos Uivantes continua sendo um livro amplamente lido e estudado em todo o mundo. Ele foi adaptado para o cinema, televisão, teatro e inspirou inúmeras outras obras, incluindo romances, músicas e peças. A história e seus personagens permanecem relevantes e cativantes para o público moderno. No geral, O Morro dos Ventos Uivantes deixou um impacto duradouro na literatura, na cultura, influenciando escritores e leitores ao longo dos séculos com sua narrativa inovadora, personagens complexos e temas profundos. O primeiro capítulo aborda um contexto histórico e biográfico do livro. Eu vou falar um pouco sobre esse contexto agora. Para compreender melhor o contexto histórico e biográfico do livro, é importante considerar tanto a vida da autora quanto o período histórico em que o romance foi escrito e publicado. Contexto biográfico de Emily Brontë. Emily Brontë nasceu em 1818, na Inglaterra, e era a quinta dos 6 filhos de sua mãe e de seu pai. A família Brontë vivia em uma paróquia rural e a literatura desempenhou um papel importante na vida das crianças Brontë desde cedo. Emily e suas irmãs Charlotte e Anne eram escritoras talentosas. Emily Brontë era uma pessoa mais reservada e introspectiva, muitas vezes descrita como sendo mais reclusa do que suas irmãs. Sua educação formal inclui um breve período em uma escola para filha de clérigos, mas ela retornou à casa da família devido a problemas de saúde. Grande parte do conhecimento de Emily foi adquirido através da leitura extensiva das obras clássicas da literatura inglesa e da exploração da imagem circundante dos montes de Yorkshire. Contexto histórico do século XIX. O século XIX foi um período de transformações significativas na Inglaterra e no mundo. Aqui estão alguns eventos e tendências importantes desse período que influenciaram o contexto do romance. Revolução Industrial. O século XIX testemunhou a Revolução Industrial na Inglaterra,
que trouxe mudanças drásticas na economia, na sociedade e na vida das pessoas. A industrialização afetou especialmente as áreas rurais, como os montes de Yorkshire, onde a história se passa. Classe social e desigualdade. A sociedade vitoriana era estratificada por classes sociais, e as desigualdades entre a classe alta e a classe trabalhadora eram acentuadas. Isso é refletido nas interações entre os personagens do livro, que vêm de diferentes origens sociais. Romantismo. O século XIX também foi uma época de grande florescimento do movimento romântico na literatura e nas artes. O romantismo enfatizava a emoção, a natureza e o individualismo, elementos que são centrais na obra de Emily Brontë. Condição das mulheres. Durante o século XIX, as oportunidades para as mulheres eram limitadas, e a literatura muitas vezes explorava as restrições impostas às mulheres na sociedade vitoriana. Isso também é evidente nas personagens femininas de O Morro dos Ventos Uivantes. O Morro dos Ventos Uivantes foi publicado em 1847, em meio a essas mudanças sociais e culturais. A obra de Emily Brontë é, em muitos aspectos, uma resposta a esses elementos, explorando temas de paixão, vingança e amor, em um cenário gótico e selvagem. É importante entender o contexto histórico e biográfico para apreciar completamente o significado e a relevância da obra. Agora eu vou falar um pouco sobre os personagens e o enredo. O Morro dos Ventos Uivantes é um romance gótico escrito por Emily Brontë. A história é ambientada nos montes de Yorkshire, na Inglaterra, e envolve uma trama complexa de amor, paixão, vingança e obsessão. Agora eu apresento os principais personagens em um resumo do enredo. Personagens principais. Vou começar falando do Heathcliff. É o protagonista anti-herói da história. Ele é um órfão misterioso que Mr. Earnshaw, o pai de Catherine e Hindley, traz para casa. Heathcliff é apaixonado por Catherine, mas sua vida é marcada por vingança e sofrimento. Edgar Linton, um homem gentil e refinado que se casa com Kate e se torna o dono da propriedade de Transcross Grange. Ele é o oposto de Heathcliff em termos de personalidade e criação. Isabella Linton, a irmã mais nova de Edgar, que se apaixona por Heathcliff e se casa com ele, apenas para descobrir a natureza sombria da sua personalidade. Hindley, o irmão mais velho de Kate, que se torna o senhor de Wuthering Heights depois da morte de seu pai. Ele nutre um profundo ódio por Heathcliff e abusa dele. Nellie Dean, a narradora principal da história, uma governanta que cresceu com os Earnshaws e os Lintons. Ela desempenha um papel fundamental na revelação do trama. Resumo do enredo. A história começa com o narrador principal, Mr. Lockwood, alugando uma casa chamada Transcross Grange, nos montes de Yorkshire, perto da propriedade de Wuthering Heights. Ele logo conhece o recluso de Heathcliff e a estranha atmosfera que envolve as duas propriedades. Lockwood fica intrigado com a história de Wuthering Heights e pede a Nellie Dean, a governanta de Transcross Grange, que lhe conte a história completa. Nellie começa a narrar a história, que se desenrola em uma série de flashbacks. Ela conta sobre a infância de Heathcliff e Catherine, seu vínculo profundo e como a chegada de Edgar Linton na vida de Kate afeta a dinâmica entre os personagens. Kate casa-se com Edgar, deixando Heathcliff devastado. A narrativa então explora as consequências dessa decisão, incluindo o casamento infeliz de Heathcliff com Isabella, a morte de Catherine e a vingança de Heathcliff contra a família Earnshaw e os Lintons. A vingança de Heathcliff
é central para o enredo, à medida que ele busca destruir aqueles que ele acreditava terem contribuído para a sua infelicidade. A história abrange várias gerações e revela segredos obscuros, paixões intensas e conflitos familiares. No final, O Morro dos Ventos Vivantes é uma tragédia sombria e emocionalmente carregada, que explora temas complexos de amor, ódio, obsessão e redenção. É uma obra-prima da literatura gótica e continua a ser amplamente lida e estudada até os dias de hoje. O Morro dos Ventos Vivantes. O famoso romance escrito por Emily Brontë tem sido uma fonte de inspiração para várias adaptações cinematográficas e teatrais ao longo dos anos. A história intensa de amor, obsessão e tragédia encontrou seu caminho para as telonas e os palcos de maneiras diversas, deixando uma marca duradoura na cultura pop e na literatura. Vamos explorar algumas das adaptações mais notáveis e a influência contínua da obra. No cinema, por exemplo, a primeira adaptação foi em 1969. O filme chamou O Morro dos Vivantes, foi dirigido por William Wyler. É a adaptação mais conhecida de todas, mais conhecida. Ela foi estrelada por Laurence Olivier como Heathcliff e Meryl Oberon como Catherine. O filme recebeu elogios pela cinematografia e pelas atuações, estabelecendo um padrão para futuras adaptações. Em 2011, outra adaptação, com o mesmo nome, foi dirigida por Andrea Arnold. Essa versão foi mais contemporânea, trouxe uma abordagem mais sombria e crua para a história, capturando a atmosfera gótica da obra original. Kaya Scodellino e Jebs Johnson interpretaram os papéis principais, com ênfase na natureza violenta e perturbadora da narrativa. Já no teatro, em 2018, Wuthering Heights, no Teatro Nacional de Londres, ele apresentou uma adaptação teatral do Morro dos Ventos. Essa produção contemporânea trouxe uma perspectiva única para a história, explorando ainda mais os aspectos psicológicos dos personagens. Diversas produções regionais e independentes. Além das produções de grande porte, várias companhias de teatro independentes e regionais ao redor do mundo montaram suas próprias adaptações da obra de Brontë. Isso demonstra o apelo duradouro da história e sua capacidade de se adaptar a diferentes interpretações. O Morro dos Ventos teve uma influência profunda na literatura posterior e na cultura pop. A intensidade dos personagens e a natureza sombria da história inspiraram inúmeras obras literárias e cinematográficas que exploraram temas similares de paixão e tragédia. Além disso, os personagens icônicos como Heathcliff e Catherine se tornaram arquétipos na cultura popular, sendo frequentemente referenciados em músicas, séries de TV e outras formas de mídia. A obra também abriu caminho para discussões importantes sobre temas como amor, obsessão, classe social e gênero. A relação tumultuosa entre Heathcliff e Catherine, bem como a atmosfera gótica da história, continuaram a ser exploradas e reimaginadas em contextos diferentes. Em resumo, as adaptações cinematográficas e teatrais do Morro dos Ventos Vivantes ao longo dos anos demonstraram a atemporalidade e a profundidade da obra de Emily Brontë. A influência duradoura da história na literatura e cultura pop é um testemunho de sua importância contínua na cultura global. O Morro dos Ventos Uivantes, menos do que de sua irmã, mas ainda tinha reconhecimento. Pouco depois de publicarem os livros, seu irmão bebe até morrer. Para homenageá-lo, o velório é feito na chuva, pegando tuberculose e morrendo. Em pegar tuberculose dela e também morre. Sobrando só Charlotte, que cuida dos direitos autorais até morrer grávida. Boa noite, eu sou o Enzo, do grupo. Boa noite, hoje eu vou falar sobre o legado e recepção do livro O Morro dos Ventos Vivantes pelo público. A influência na literatura gótica, o Morro dos Ventos Vivantes é bastante citado como um exemplo de romance gótico, devido ao cenário que se passa, um cenário sombrio da história. A atmosfera melancólica e elementos sobrenaturais também fazem parte. O livro influenciou outros autores góticos e ajudou a solidificar o gênero na literatura. Retrato de personagens complexos. A obra é notável por seus personagens complexos e moralmente ambíguos. O Heathcliff é o protagonista, né? E é um dos anti-heróis mais famosos da literatura.
A sua natureza é, perturbadora e enigmática ao mesmo tempo deixou uma marca duradoura na história. A exploração do amor e da obsessão, o Morro dos Ventos Uivantes, é uma exploração profunda das emoções humanas, especialmente do amor e da obsessão. O relacionamento tumultuado entre Catherine e Heathcliff é frequentemente discutido e analisado em termos de seus aspectos psicológicos e emocionais. O estilo narrativo não convencional, a autora, Emily Brontë, usou uma estrutura narrativa não convencional, contando a história principalmente por meio dos diários dos personagens. Isso adicionava mais complexidade à história, à trama, e permite que os leitores vejam os eventos de diferentes perspectivas. A recepção inicial do Morro dos Ventos Vivantes foi mista. Alguns críticos acharam a narrativa sombria e os personagens moralmente ambíguos difíceis de se aceitar, enquanto outros elogiaram a originalidade da obra, como realmente algo que trata o ser humano e, e o que é capaz de fazer de acordo com as emoções que ele tá tendo no momento. No entanto, ao longo dos anos, o livro ganhou reconhecimento e admiração crescente. Aqui estão alguns aspectos da recepção do livro que eu vou falar. Renovação crítica. Ao longo do século XX, vários críticos literários reavaliaram a obra e consideraram uma obra-prima da literatura inglesa. A influência cultural também, que o Morro dos Ventos Vivantes teve um impacto significativo na cultura popular, inspirando várias adaptações para o cinema. Leitura acadêmica, a obra também é um tema frequente de estudo acadêmico, com análises literárias e críticas focadas em diversos aspectos, incluindo a representação da sociedade e da classe, questões de gênero e a natureza do amor. Em resumo, O Morro dos Ventos Uivantes é um livro que deixou um legado duradouro na literatura e continua a ser objeto de estudo e apreciação crítica. Sua complexidade narrativa e emocional garantiram sua posição como um dos romances mais importantes da literatura inglesa. Para finalizar, agora eu vou falar alguns dos principais pontos discutidos no livro. Primeiro, a paixão e a obsessão. O romance é marcado por paixões intensas e obsessões. Os personagens principais, Heathcliff e Kate, são dominados por sua paixão um pelo outro, mas essa paixão muitas vezes se transforma em uma obsessão destrutiva que afeta suas vidas e daqueles que estão ao seu redor. Vingança e retribuição. Heathcliff, movido por sua mágoa e desejo de vingança, busca destruir aqueles que ele acreditava terem causado sua infelicidade. A vingança é um tema recorrente ao longo da narrativa, e a maneira como ela é tratada revela a espiral descendente de ódio e retaliação. Natureza e ambientação. A paisagem dos montes de Yorkshire desempenha um papel fundamental na história, refletindo nas emoções e os estados de espírito dos personagens. O ambiente natural e desolado contribui para a atmosfera gótica e sombria do romance. Complexidade dos personagens. Os personagens são notavelmente complexos e moralmente ambíguos. Cada um tem suas falhas e qualidades, e a narrativa permite ao leitor explorar as nuances de suas personalidades. Em resumo, O Morro dos Ventos Vivantes é uma narrativa poderosa que explora a intensidade das emoções humanas, as consequências da obsessão e da vingança, e a complexidade dos relacionamentos humanos. A habilidade de Emily Brontë em criar personagens multifacetados e em construir uma narrativa não linear contribui para a riqueza e a durabilidade desta obra na literatura.